Preciosinho de Educação, Escola Besta de Belém, aluno do sexto ano da disciplina Arte. Vamos dar início na nossa videoaula no livro didático de vocês, volume 2, página 12, a respeito da ópera Aida. Aida é uma ópera em 4 atos, com música de Giuseppe Verdi e libreto de Antonio Grislanzoni. Sua estreia mundial aconteceu na Casa da Ópera, no Cairo, em 24 de dezembro de 1871. Ao contrário do que muitas vezes é afirmado, ainda não foi composta por encomenda do governo egípcio. Para comemorar a inauguração do canal de Suez, fato que ocorreu em 17 de novembro de 1869. A ópera Aida, ela contém os seus personagens, né? Aida era uma escrava e rainha etíope. Na Etiópia, era princesa apaixonada por Radames. Radames era um general egípcio, apesar de ser prometido a Anéris, está apaixonado por Aida. Anéris, filha do faraó, rival de Aida pelo coração de Radames. Amonasdo, rei da Etiópia, pai de Aida. Rafins, sumo sacerdote, era um faraó, né? O sumo sacerdote Ramafis faz saber a Radames, capitão da guarda egípcia, que os etíopes cobiçam o Egito. Depois acrescenta que a deusa Ísis decidiu que deve comandar os exércitos egípcios para defender o seu território e vai ter com o faraó para informar do divino desígnio. Radames sonha ser o escolhido e idealiza uma volta vitoriosa da batalha para oferecer o seu triunfo à sua amada. Aida, escrava da filha do faraó e filha do rei etíope Amonasdo, entra Anéris, filha do faraó, que ao perceber a alegria do general, suspeita que o motivo do estado de ânimo não se dava apenas aos sons de glória no campo de batalha. A chegada de Aida, muito afetada pelos rumores da guerra, só faz aumentar as suas dúvidas e alimentar os seus ciúmes. Anéris sabe que o coração de Radames pertence a outra mulher, que provavelmente é a sua escrava. No entanto, finge um grande carinho pela jovem escrava etíope, quando na realidade está cheia de desejo de vingança, precedido pela sua guarda entre o faraó com Ramfis, o sacerdote e um grupo de cortesãos. Logo em seguida, aparece um mensageiro que relata com as tropas etíopes sob o comando do rei. Amonasdo devastam tudo o que encontram no seu caminho e avançam para a capital, Tebas. Ao ouvir o nome do seu pai, Aida deixa escapar uma exclamação que não é ouvida pelos presentes, que ignoram a sua linhagem. O faraó anuncia que a deusa Ísis decidiu que Radames é escolhida para comandar as tropas contra o exército invasor. Todos os presentes encorajam o militar e grito de guerra. Anéris entrega-lhe um estandarte e deseja-lhe uma volta vitoriosa. Sai todos menos Aida, que, repetindo as palavras de Anéris, luta entre os seus sentimentos amorosos por Radames e por seu pai e os seus compatriotas, os quais irão se enfrentar na batalha. Numa sala do templo de Vulcano, ouve-se ao longos cânticos e rituais das sacerdotisas, que invocam a proteção dos deuses. Em cena, Ramfis e a assembleia de sacerdotes veste Radames com as armas abençoadas pelos deuses. Todos os presentes pedem ao deus do fogo que proteja o jovem guerreiro. Fim do primeiro ato.
Já no segundo ato, numa sala nos aposentos de Aneres, a filha do faraó, rodeada pelas suas escravas, prepara-se para uma festa que celebrará a volta triunfal de Radamés, vencedor da batalha contra os etíopes. Um grupo de escravos dança à sua volta. Depois sai todos, menos Aneres, que na sua ânsia de saber a verdade sobre o sentimento de Aida, submete-se à escrava etíope a um maquiavélico plano. Quando a escrava entra nos seus aposentos, ela a engana dizendo que Radamés venceu os etíopes, mas morreu em combate. Ao saber de terrível notícia, Aida é incapaz de esconder seu luto e manifesta na frente de sua patroa seu amor por Radamés. A princesa egípcia então diz a verdade que Radamés continua vivo e que ela também o ama. Além disso, Aida jamais poderá desfrutar do amor do jovem guerreiro, porque não passa de uma simples escrava. A princesa etíope consegue dominar-se depois de sentir a tentação de revelar sua verdadeira linhagem e reconhece que só vive para esse amor. Aneres ameaça-se com uma terrível vingança, não prestando atenção às súplicas da sua escrava. Então, ouve-se os cânticos guerreiros dos soldados egípcios que voltaram da batalha. Sozinha em cena, Aida implora a piedade dos deuses. Na entrada da cidade egípcia de Tebas, junto ao templo do deus Amon, uma multidão esperava a volta dos guerreiros egípcios. Aparece o faraó com seu cortejo e os sacerdotes atrás deles. Aneres com Aida e as suas escravas, o faraó senta-se no seu trono, tendo à sua direita a sua filha, depois de um coro de louvor em honra aos deuses e do soberano. Uma grande marcha abre a procissão, na qual participam os soldados egípcios, seguidos por bailarinos, carro de guerras, estandarte e ídolos. Por fim, Radamés entra em cena. O faraó recebe o jovem e ordena a Aneres que coloque a coroa ao vencedor. Depois diz a Radamés para pedir o que desejar. O militar pede a presença dos prisioneiros, entre os quais encontra-se Amonaros. Ao ver seu pai, ainda não consegue se conter e abraça-o, dizendo que é o seu pai. O rei pede para não revelar a sua identidade aos seus inimigos. E as perguntas do faraó responde que o imperador dos etíopes morreu no campo de batalha. Depois suplica clemência para os vencidos com a ajuda de Aida, das escravas do povo e do próprio Radamés, que faz saber ao faraó que é a graça que pede pela sua vitória, apesar da oposição de Aneres e Rafins e dos sacerdotes. O faraó concede a vida e a liberdade aos vencidos, mas por conselho do sumo sacerdote Rafins, mantém seu poder Aida e seu pai Amonaros. Em seguida, o faraó concede a Radamés como prêmio pela sua vitória a mão de Aneres, e no futuro próximo a coroa, surpreendendo o militar e Aida, que ficam consternados. Esse daí é o fim do segundo ato. Já no terceiro ato, nas margens do rio Nilo, onde se encontra o templo de Ísis, ao longe ouve-se os cânticos das sacerdotisas que estão no templo. Aparece em cena Ramfis e a Aneres, que desce de uma barca e entra no templo sagrado para rezar pelo futuro casamento, cuja cerimônia ocorrerá no dia seguinte. Então entra em cena Aida, que se encontrou com Radamés, lamentando-se de que nunca mais voltará a ver a sua pátria. Aparece então Amonaros, que, ciente dos sentimentos de sua filha para com Radamés, lhe faz saber que poderão voltar ao seu país, se conseguir que o amado lhe diga o caminho secreto que o exército egípcio tomará no ataque. Ainda nega-se inicialmente, mas a terrível reação do seu pai faz ela mudar de opinião. No terceiro ato, nas margens do rio Nilo, onde se encontra o templo de Ísis,
Ao longe, ouve-se os cânticos das sacerdotisas que estão no templo. Aparecem em cena Anfins e Aneres, que descem de uma barca e entram no templo sagrado para rezar pelo futuro casamento, cuja cerimônia ocorrerá no dia seguinte. Então, entra em cena Aida, que se encontrou com Radamés, lamentando-se de que nunca mais voltará a ver a sua pátria. Aparece então Amonasro, que, ciente dos sentimentos de sua filha para com Radamés, lhe faz saber que poderão voltar ao seu país se conseguir que o seu amado lhe diga o caminho secreto que o exército egípcio tomará no seu ataque. Ainda nega-se inicialmente, mas a terrível reação do seu pai faz ela mudar de opinião. A chegada de Radamés, Amonasro esconde-se por detrás de uma palmeiras. Acontece então um feliz encontro dos amantes. Radamés comunica a Aida que rapidamente estará outra vez à frente dos seus exércitos, uma vez que a luta com os etíopes reacendeu. Certo da sua vitória militar, declara sua intenção de pedir como recompensa a liberdade à mão de Aida. A escrava manifesta sua desconfiança em que semelhante plano para acontecer e convenceu o amado de que a fuga para a Etiópia é a melhor solução para os dois. Depois pergunta-lhe qual é o caminho que terão de tomar para evitar o exército egípcio. O seu amante, confiante, revela que as tropas atacarão a Etiópia na garganta de Napata. Subitamente, Amonasro abandona o seu esconderijo e aparece diante de Radamés, que ele percebe que traiu a sua pátria involuntariamente pelo amor de Aida. Amonasro e a sua filha tentam convencê-lo de que não é o culpado e tentam convencê-lo a fugir com eles. Sai então do templo Aneres, seguida por Ramfins e pelos guardas do templo, que acusam Radamés de traição. O rei etíope tenta matar Aneres com um punhal, mas Radamés interpõe-se. Amonasro e Aida conseguem fugir enquanto o militar egípcio se entrega ao sumo sacerdote. Aí chega o fim do terceiro ato. Já no quarto ato, numa sala do palácio do faraó, perto da ceia de Radamés e da sala do julgamento, Aneres, ainda apaixonado por Radamés, apesar de ter tentado fugir com a escrava, ordena que o preso seja conduzido à sua presença. A filha do faraó tenta convencê-lo a pedir clemência das acusações que lhe são imputadas como militar. Nega-se a princesa egípcia comunicar-lhe então que Aida ainda está viva, ao que Radamés responde que está confiante de que sua amada consiga voltar à pátria. Desesperada, Aneres faz-lhe uma última proposta. Promete libertá-lo se ele jurar que nunca mais verá Aida, mas Radamés sai sendo levado para a sala do julgamento. A partir de um local distante, assiste desesperada ao interrogatório. Radamés não responde às acusações proferidas por Ramfis e pelos sacerdotes e é condenado à pena de morte, reservada aos traidores da pátria. Ser enterrado vivo. A princesa egípcia, louca de desespero, amaldiçoa o sacerdote. O cenário aparece agora dividido em dois planos. No superior aparece o interior do templo de Vulcano. Embaixo, a cripta onde Radamés aparece vivo. Radamés se despede da vida e da sua amada para sempre. Então aparece Aida, que conseguiu entrar no triunfo para morrer ao seu lado. A escrava encontra a morte nos braços do seu amado, enquanto Aneres reza por Radamés no templo. Ao longe soam os cantos dos sacerdotes.
Aí chega o fim do quarto ato. Aqui é a imagem do vulcano aqui, ó, tá? Do templo que é encenado na hora. Já na questão da orquestração, tem no primeiro ato um Celeste Aida, Romanda Radamesh, Ritoma Visitor, Romanda de Aida, Nunes Custódio e Vídice, Finale Concertado. São os atos instrumental aqui. No ato 2 aí tem uma dança de Piccoli, Chiave, Moribalo de Gli, e Chiave de Aneres, Fula Sorte de Lami, Escena e dueto de Aneres e Aida. Glória ao Egito como Márcia Triunfale e Bonlabile. O ato 3 é que Radamel Verrar, o céu azul, Romanda de Aida. Redidrei, Leforeste, Embalsamente, Duete de Amorário e Aida. Urti Ribeiro, Mia Doce Aida, dueto de Radamés e Aida. Já no quarto ato, Laborita Rivale Esfúgia, Gia Sacerdote Adonazes. Em cena, a dueto de Aneres e Radameres. Oime Morri Mecento. Escena deu Judício. Aneres Antes de Sacerdote. La Fatal Pietra Sovra Chuse. O Terra Árdio. Escena o dueto de Radamés e Aida. Uma curiosidade aqui, a música da ópera também é o tema de abertura do jogo de computador Victoria, Ampire Undertessum, da Paradox Interactive. No Rio de Janeiro foi encenada a ópera no Sambódromo do Rio de Janeiro, numa tentativa de popularizar a ópera. O estilo, porém, muitos puristas, admiradores do gênero, foram contra a tentativa de exibição, criticando a estrutura do local e o problema de sonorização, que não é um ambiente num teatro, e mesmo a sonorização local era abafada pelo trânsito do local, inclusive no desfile da escola de samba. Há esses problemas de acústica. Então, é isso daí, a ópera de Aida, e depois eu vou colocar aqui a ópera para vocês apreciarem ela, tá? Para mais logo na outra aula vocês fazerem suas atividades. Eu espero que essa videoaula dê um bom suporte para vocês, para os seus conhecimentos na disciplina de arte. Glória!